Estreia caótica de A Casa do Patrão. O Boninho, inclusive, já até perdeu a paciência e ameaçou até expulsar participante, tá? Sobre isso muito mais que a gente vai falar nesse vídeo. Mas antes da gente começar, eu já vou pedir pra você deixa o like, se inscreve no canal e ativa as notificações do sininho. A gente tá arrumando 1000 inscritos aqui no canal e eu conto muito com o seu apoio pra gente alcançar esse objetivo. Agora, sem mais delongas, roda a vinheta. Bom, gente, então vamos começar falando do começo, né? Ontem, ao meio-dia, então temos aí quase 24 horas, né? 24 horas já, que a galera está dentro da casa. Eles começaram, né, a entrar ali, um seguido do outro, recepcionados pelo Leandro Hassum, né? Que vai ser aí o apresentador dessa temporada de A Casa do Patrão. Mas o que que acontece? Aí acabou que dividiu muito a internet, tá? Teve gente achando que desnecessário, ele receber a galera estando dentro da casa, teve gente que achou uma dinâmica diferente, né, legal, interessante. Só que o que chamou mais atenção, e ainda tá circulando muito quente na internet, é sobre a qualidade da transmissão, a qualidade das câmeras. Tá uma qualidade assim, gente, parecendo que eu tô vendo BBB de 2000 e sei lá quando, por exemplo. Uma câmera horrível, uma câmera péssima. A minha não é boa não, mas eu não sou um programa que tem, né, money. Vamos lá? E o pessoal tá reclamando muito, muito, muito mesmo dessa questão da qualidade de câmeras, porque quando pega ali os vídeos de apresentação da galera, até o tom de pele da galera tá diferente. E aí quando entra lá na Disney Plus pra assistir o 24 horas, gente, tá uma coisa esquisita, parecendo que eu tô nos anos 2005, 2006. E olha que eu ainda era criança, hein? Olha que eu ainda era criança, mas tá assim, não tá legal. Tá parecendo que eu tô assistindo BBB de 2007, 2006. Por conta da qualidade da câmera, que tá horrorosíssima, tá péssima. E o pessoal tá comentando bastante sobre isso aí na internet, tá? E aí, como que funcionou? Eles iam ali entrando, acho que de 4, de 5 em 5, e aí, na medida que eles iam entrando, o pessoal ia, né, exibindo ali, o Leandro, ele pedia pra galera dar um break ali, porque o povo muito afoito, inclusive eu achei super caótico ontem, durante todo o dia, todo mundo falando junto, virou um tumulto, uma coisa mais esquisita. E aí, na medida que eles iam entrando, né, eles projetavam ali no telão o vídeo, né, de apresentação da galera, de inscrição que eles fizeram. E aí já vem o primeiro problema técnico, né, vamos dizer assim, por quê? Na medida, acho que foi na primeira vez, foi, acho que quando foi passar o vídeo da Mari, a moça que ia entrar no BBB que eu falei no vídeo de ontem, começou a sair só o áudio da voz dela, o telão todo preto, carregando, 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 e não aparecia nada. Aí eles tiveram que interromper o negócio, começar tudo de novo. E assim, não aconteceu uma nem duas, foram várias vezes, inclusive em outros momentos ontem, acho que até durante a própria prova mesmo do patrão aconteceu algo parecido também, tá? Então já teve essa primeira falha técnica aí bem no comecinho do programa ontem. E aí, depois que todo mundo chegou, né, todo mundo ali meio que se conheceu por cima, inclusive, um dos participantes, eu não lembro agora qual, porque até pegar o nome dessa galera toda vai demorar um pouquinho, até falou, né, que foi muito rápido ali a recepção e que o próprio Leandro, não tinha nem deixado eles se apresentarem, porque era uma dinâmica mais rápida mesmo. E aí, quando todo mundo entra, passou o videozinho de apresentação de todo mundo, o Leandro libera a galera pra conhecer a casa de convivência, porque são 3 casas: a casa do patrão, a casa de convivência e a casa do trampo, tá? E aí, lá na casa de convivência foi onde eles passaram durante todo o dia. As outras 2 casas estavam fechadas ainda. E aí, o que que acontece? Quando eles entram, né, bem em cima ali mesmo, depois que todo mundo chegou na casa, já começa ali uma primeira dinâmica, que era a dinâmica ali dos shots. Tinha os shots azuis, né, que era o doce, e o vermelhinho ali, que era o amargo. E aí, como que funcionava, então, essa dinâmica? Inclusive, eles ficaram super confusos, tá? A produção teve que entrar e explicar, apesar de ter um telão gigante, que ficava aqui na frente deles explicando, só que a galera muito afoita, né, conversando ali e tudo mais, então foi bem caótico ontem mesmo. E aí, como que funcionava? Cada um, né, tinha que vir aqui na frente, escolher uma pessoa ali, né, que tivesse tido ali uma primeira afinidade e entregar um shot azul para essa pessoa. E, ao mesmo tempo, escolher uma outra pessoa que talvez não tivesse tido tanta intimidade assim, né, tanto entrosamento ali naqueles poucos minutos que eles tiveram antes, e entregar o shot amargo. E aí, assim sucessivamente ia acontecendo, só que, por exemplo, se eu escolhesse qualquer um deles aqui, para tomar o shot azul, que é o doce, shot doce, o próximo que viria a escolher aqui na frente seria a pessoa que eu escolhi, dando o shot doce. E aí, assim, sucessivamente ali, até finalizar todo mundo, tá? E ali, a gente já percebeu que já começou a acontecer ali uma movimentação, querendo ou não, quando a gente encontra, assim, né, uma outra pessoa, a gente já meio que sente ali ou um bloqueio ou uma afinidade, então acabou ali que meio que as pessoas já foram criando uma movimentação ali de separação dentro da casa, tá?
E aí, depois dessa dinâmica, basicamente eles passaram o dia conversando, em várias rodinhas, conversando sobre várias coisas aleatórias ali. E aí, gente, conversa vai, igual eu falei pra vocês, foi super, super caótico, porque era uma pessoa falando em cima da outra. Ao invés deles abaixar um pouco o microfone da maioria da galera pra focar só em algumas conversas específicas, ficou aquele negócio, parecendo que você tava, tipo assim, não, virou uma loucura, tá? E aí, a maior parte do dia de ontem foi sobre isso aí. Teve uma outra dinâmica também mais tarde, ainda ontem, que era uma dinâmica do celular, uma coisa assim que já teve gente ganhando dinheiro, acho que teve gente ganhando 20 mil, eu não lembro o nome agora. Até eu pegar o nome dessa galera, mas já teve uma segunda dinâmica com gente ganhando dinheiro, tá? Lembrando que dentro do jogo o dinheiro é de verdade. Então, se tiver que sofrer punição, vai perder dinheiro de verdade. Se tiver que comprar comida, vai comprar comida com dinheiro de verdade que cada um tiver ali, tá? Eles começaram um programa cada um, se eu não me engano, com 1.500, algo assim. Não lembro direito agora, mas é dinheiro de verdade. Então, tudo que eles forem fazer vão ter que pagar com dinheiro de verdade. E isso que vai definir lá na frente com quanto o ganhador, né, vai sair de valor ali, né, com o valor de dentro da casa. E aí, é, já mais na tarde, final da tarde, começo da noite, já começou ali então uma primeira, como que eu posso dizer? Talvez não uma treta, né? Mas uma primeira discussão ali. Por quê? É, em algum momento, acho que uma das meninas ou um dos meninos foram, né? Foi ao banheiro. E aí encontraram, então, mijo respingado na privada e no ralo do banheiro. Então aí já começou uma primeira movimentação, uma primeira discussão, se não foi nada, ai meu Deus, estão quebrando o pau, mas já começou ali uma movimentação para ter uma possível treta que e pode virar uma treta grande mais pra frente, tá? Inclusive hoje isso voltou a repetir. E hoje já tem pessoas específicas, né, pra cuidar de cada cantinho ali da casa. A gente vai falar sobre isso mais pra frente. Mas aí, o que rolou? Como encontraram, né, esse respingo de milho, de urina, gente, que nojeira, né? Que palhaçada. Aí todo mundo já tava ali na sala conversando. E aí a galera já começou a falar: olha, por enquanto não tem uma pessoa específica, ainda não tinha acontecido a prova do patrão. Por enquanto não tem uma pessoa específica pra cuidar disso. Mas na hora que tiver, isso pode dar um problema. Então, né, inclusive teve gente que chegou a sugerir eh, para os meninos, né, utilizar o banheiro sentado, para evitar mesmo, né, que aconteça novamente aí esse tipo de situação. Spoiler, aconteceu de novo, tá? Aconteceu de novo agora de manhã. E a galera tá atrás de quem é essa pessoa que está fazendo essa porqueira, essa nojeira no, no vaso, tá? E aí, o que que acontece? Aconteceu as duas dinâmicas, foi uma loucura ontem, um monte de erro técnico, uma coisa aí esquisita, uns dummy esquisitos, né? Não é dummy, mas é como se fosse os dummy esquisito, um trem estranho, mas ao mesmo tempo divertido, engraçado. E aí chegou, né, o momento de entrar ali, então, o ao vivo, né? Com o Leandro Hassum. Lembrando que é estreia de um programa novo, estreia do Leandro como apresentador de reality show, tá? E ele na coletiva de imprensa disse que não ia ficar fazendo tantas brincadeiras, que não ia ficar fazendo tanta piada, mas foi só piada, só brincadeirinha. E aí teve até gente falando nas redes sociais também, lá no Twitter, que talvez não precisava de tanto, sabe? Dele ficar com tanta palhaçada, vamos dizer assim, né? E aí também, o que que acontece? É, na hora aconteceu a dinâmica, né? A prova, temos também já o patrão, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Na hora de finalizar o programa, ele não sabia qual que era o programa seguinte. Ele achou que era o jornal. E aí ele falou jornal, e depois ele falou Jornal da Record. E aí depois alguém avisou ele que não era jornal, que era o programa seguinte, que era uma série. E aí já teve esse embaralho aí, esse enrosco. Sem contar que, na hora de entrar no programa, parece que eles não mediram o tempo ali, não sei como que eles fazem lá, mas o programa já entra atrasado. Como ele entra atrasado, e no ao vivo, né, na TV aberta tem horário cronometrado para tudo, acabou que o final da prova teve que ser interrompido no sinal aberto, né, na Record, e continuar e finalizar só na Disney Plus. Isso aí também causou um certo desconforto, uma certa desorganização aí no tempo, né, da programação e também deu o que falar eh, nas redes sociais, né? Por conta dessa falha no tempo aí que aconteceu. E aí, gente, o que acontece? Na coletiva, o Boninho falou, né, que
Acho que ele conseguiu liberar uma prova de resistência ou 2 no máximo, não lembro, acho que foi uma só. Só que as demais provas iriam ser provas mais fáceis, rápidas, né, de acontecer e tudo mais, provas mais simples, né, sem ter aquela coisa mirabolante. E ontem aconteceu, então, uma primeira prova do patrão, né, para definir ali quem seria aí, né, o patrão da semana. E aí, como que funcionava essa prova aí? Cada um, né, aqui do outro lado, deixa eu mudar aqui a imagem para vocês verem. Ó, nessa aqui dá pra ver melhor. Aqui, ó, são imagens, né, tipo totens de todos os jogadores da casa. E aí, esse aqui é o dummy, tá, gente? O que é tá no lugar do dummy lá do BBB. Ai, coisa esquisita e engraçada ao mesmo tempo. E aí, como que funcionava aí, então essa prova? Cada totem aqui de cada participante tinha 2 vidas, que aqui embaixo tá representado pelos coraçõezinhos, como vocês podem ver. E aí, cada participante, na ordem do bracelete que eles tiraram ali, né, eh, vinha eles estavam aqui no que seria a varanda, tá, só que tá mais pro lado aqui da imagem, não pegou nessa. E aí, na ordem dos braceletes, de acordo com que eles entraram ontem dentro da casa, eles vinham aqui, pegava aqui com o Damião uma bola e subiam nessa plataforma aqui. Dessa plataforma, eles tinham que arremessar eh, essa bola que eles pegavam, que é a plataforma, o Damião e as bolinhas. Eles tinham que arremessar a bola e cair em uma dessas partes azuis aqui. Se caísse na vermelha, passaria a vez para o próximo coleguinha. Se caísse na azul, a pessoa ia ter direito a vir lá nos totens, nesses aqui. Deixa eu pegar aqui e mostrar para vocês. Ela ia escolher, ter direito a escolher uma pessoa aqui nesses totens para tirar uma vidinha delas, ó. Como vocês podem ver nessa imagem aqui, ó, já teve gente que já tinha até perdido aí vidas. Quem perdesse as 2 vidas que cada um tinha ali, já estaria fora, não seria o patrão da semana. Quem ficasse ali com uma vida, no mínimo, né, se tornaria ali então o patrão da semana. E quem é o patrão da semana é o Luiz, tá? O motoboy, o Luiz Felipe. E aí, logo em seguida, ele já teve que organizar ali quem seria, né, os parças dele, para ficar lá dentro da mansão, né, ali do patrão, e quem seria a galera que iria então ali para o trampo, tá? E aí, como que ele organizou isso daí então? Isso aqui é o momento que ele estava lá, tá, gente? Que ele tinha que colocar aqui o nominho das pessoas e o que cada uma dessas pessoas vai fazer, né, durante esse período em que ele for o patrão aí. Então, como que ficou? Ele organizou da seguinte forma: quem vai ficar por conta da cozinha é a Bianca e o Thiago, tá? Quem vai ficar por conta da louça é a Mari. Já o Jackson e a Luísa vão ficar por conta de servi-lo, tá? Então, assim, ele acordou 4 da manhã, querendo tomar uma água. Um dos dois vai ter que levantar 4 da manhã, sair lá da casa do trampo e levar água lá pra ele. A função desses dois aí é servi-lo em tudo que ele precisar. Já a Mariana ficou responsável pela limpeza do banheiro, e isso aí pode dar algum tipo de problema, porque pensa, você chega lá pra organizar, fazer higiene do banheiro, tá tudo melecado, tudo sujo. O Matheus ficou por conta de fazer a faxina e a Sheila vai ficar por conta ali da lavanderia, né, de lavar ali as roupas do patrão. E aí, o restante todo da galera ali são os parças que ficam lá na mansão junto com o Luiz durante esse período aí, tá? Em que ele for o patrão da casa, tá? E aí, o que que acontece? Depois que definiu quem eram os parças, quem era o pessoal do trampo, a galera do trampo já foi lá pra casa de convivência para poder pegar as coisas deles, né? E ir lá pra casa do trampo. A galera ficou ali um tempo, né, socializando lá dentro da casa de convivência. E aí a Sheila, prestem bem atenção neste nome, tá? Porque esse nome aqui, da agora em diante, a gente vai falar bastante sobre ele. A Sheila, ela aconselha ali o Luiz, né, que é o patrão da semana, a não deixar o poder subir na cabeça dele, para ele lembrar, né, que a função do programa é ver como que as pessoas lidam, né, quando tá com algum tipo de poder nas mãos ali. Para ele ser uma pessoa humilde, quando ele for pedir alguma coisa, né, para alguém, deixa eu ligar essa luz aqui. Quando ele for pedir alguma coisa para alguém, para ele pedir com educação, enfim, para ele realmente não deixar esse poder subir na cabeça dele. E para ele pensar bem também em quem será as indicações dele para a votação, né, do Tá na Mira, porque quinta-feira agora já vai ter eliminação, tá? E aí ela ficou ali um tempo conversando com ele, falou: "Não, tá tudo bem". Só que daí, gente, daí em diante, a Sheila, ela só queria falar sobre o jogo o tempo inteiro, tá? O tempo inteiro. Em todas as rodinhas que ela chegava, ela já queria articular, já estava ali fazendo, eh,
como é que eu posso dizer? Criando, né, opiniões sobre outras pessoas dentro do jogo, e acaba que em certos momentos, né, depois, inclusive a gente já vai até falar sobre isso aqui, causou ali um certo desconforto e chamou um pouco a atenção do pessoal, né, que estava ali ao redor dela, lá dentro da casa, tá. Inclusive, depois que o pessoal do trampo já tinha se mudado, né, lá pra casa do trampo, já tinha inclusive vestido as roupas, porque eles vão ficar vestidos com essas roupas aqui, tá? Eles vão ficar desse jeitinho aqui. Quem é do trampo vai ficar com roupinha de serviço. A Sheila, isso aqui, ela já tinha conversado com a galera lá no quarto, tá? Sobre jogo, já fazendo. é, tipo assim, ela já montou na cabeça dela quem ela não quer jogar. Inclusive, nesse momento aqui, ela está falando com o Jackson que ela não joga com a Nikita, tá? Que ela não joga com a Nikita. Inclusive, a Nikita foi uma das pessoas que tiraram, né, a possibilidade da Sheila de virar uma patroa na semana, que tirou uma das vidas dela ali. E aí, nisso, o Jackson ali observando, só, tipo assim, tá, beleza. E nisso aí a Sheila falando que ela já tinha formado uma opinião sobre a Nikita, mas que ela iria bater, né, o martelo hoje ou, no máximo, até amanhã. Então, vamos ver o que vai acontecer, tá? Só que, como eu falei pra vocês, essa movimentação da Sheila, né? Ficar aí só falando do jogo, ai, não sei o quê, ai, não jogo com fulano, não jogo com ciclano, não jogo com sei quem, chamou a atenção da galera. Nesse momento aqui, o Luiz tava aí do lado da Morena e o Vivão tava na frente deles, aqui no lado oposto aqui da câmera. E aí o Vivão, ele pega e fala assim, conversando aí com o Luiz, com a Morena até, pega e fala assim, nossa, lá no quarto o povo já tá querendo falar de jogo. E aí o Luiz fala, tá querendo não, já tá falando, e falando firmão. Isso aí já fazendo a referência a Sheila, tá? Fazendo a referência a Sheila. E aí o próprio Luiz pega e fala que a Sheila ainda não aceita opiniões contrárias a ela. Ele não falou bem com essas palavras, mas falou com esse intuito, claramente. Não aceita opiniões contrárias a ela, né? Porque talvez a Sheila fala que não gosta, que não foi com a cara, ou que não joga com determinada pessoa, e se vem uma pessoa e fala, não, mas talvez não é bem assim, ela fala, não, mas você me entendeu? Você me entendeu? Tipo assim, você tá entendendo o que eu tô falando? Então, e aí a Morena pega e fala, nossa, ela tá bem. Qual que foi a palavra que ela usou, gente? Como se ela já tivesse bem afiada, tipo assim, bem pro jogo mesmo, querendo só jogar, 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 jogar. E possa ser que isso daí, ao mesmo tempo, possa ser muito bom, possa ser muito ruim, porque acaba que ela meio que se coloca num alvo também, né? A gente quer ver movimentação, mas talvez a pessoa tão de cara assim já ficar, porque ela é muito incisiva, ela tá muito incisiva só no jogo. Inclusive, hoje já de manhã, a ela estava conversando com a Nikita lá no quarto, falando sobre a dinâmica que rolou, a dinâmica do patrão, né, que rolou ontem, porque a Nikita eliminou a Sheila, né, da possibilidade aí de virar patroa na semana, como eu falei pra vocês. E aí elas conversaram ali, a Sheila falando que tinha conversado ontem com outras pessoas, falando que para ela a Nikita não era uma prioridade, e ela entendia que ela também não era uma prioridade pra Nikita, e tipo assim, gente, isso tudo ela foi armando ali da cabeça dela. A Nikita falou: "Olha, ontem a gente realmente não teve, proximidade, não tinha clima pra isso, mas se hoje, durante o dia, não só a Sheila ou as outras pessoas também derem oportunidade de conversar, assim ela vai fazer", tá. E aí, elas ficaram ali durante um tempo, falando, né, sobre essas questões aí do jogo, tá. Mas aí, gente, voltando um pouquinho no tempo, como eu falei pra vocês, ontem foi um dia meio caótico e o Boninho, ele perdeu a paciência em diversos momentos dentro da casa, tá? Assim, na hora da entrada, ele já chamou atenção por conta do microfone, que o outro lá já chegou dentro da casa correndo, aí o microfone já desgrudou, já caiu, e aí o Boninho já falando que não era brincadeira aquilo ali, que o microfone não era pra brincar, não era pra fazer brincadeira. Isso aí já na entrada, tá? Isso aí na entrada. E aí, o que acontece? Passou-se o tempo, né? A galera já estava, inclusive, até vestida já, lá do trampo. E aí eles começaram ali a ler aqui, ó. Isso aqui é os cardápios, tá? Das marmitas que o pessoal do trampo vai ter a disponibilidade ali pra fazer compra, tá? Tem marmita de R$ 40, de 35, de 25, de diversos valores aí. E aí, os alimentos, os ingredientes são em quantidades super limitadas. Tem ingrediente que tem, tipo assim, 5 ingredientes. E olha o tanto de gente que tem. Tipo assim, uma coxa de frango. Tem 5 coxas de frango pra toda essa galera aí durante 7 dias, por exemplo. Então, acaba que não vai dar pra todo mundo comer. E aí, teve um momento que eles estavam conversando. E aí ela, esqueci o nome, gente, como é que chama ela? Caramba, até lembrar o nome dessa galera toda. Vou ter que deixar anotado aqui. E aí teve um momento em que eles estavam ali contando, e o Boninho teve que entrar e falar que ia explicar só mais uma vez como que funcionava a compra dos alimentos.
e que cada um tinha que comprar um, senão era óbvio que o coleguinha do lado não ia ter. Então, assim, ele já perdeu a paciência mais cedo. Isso aí já foi uma vez, por conta do microfone. Aí ele perdeu a paciência de novo. Só que ele vai perder a paciência de novo com o Jackson. Por quê? Tudo que eles forem, o pessoal do trampo for servir, tem que ser através de ordens. Ordens que o patrão vai dar. Se o patrão não ordenar, eles não podem fazer. E o que que o Jackson fez? Sim, o Jackson começou a servir bananas. E aí o Boninho entrou e mais uma vez falou que não era para servir comida, que era tudo que fosse servir, tudo que fosse fazer era somente se tivesse recebido ordens e já deu uma punição aí de R$ 100 em cima do Jackson, tá? Pelo que eu entendi, as punições elas vão variar de 100 até R$ 500, tá? E é o dinheiro de verdade, o dinheiro que eles estão acumulando, eles vão perdendo, tá? Por isso que o prêmio é até 2 milhões e não cravado 2 milhões, tá? Porque tudo que eles fazem, todas as decisões que eles tomarem, punição que eles tomarem, tudo vai tirando o dinheiro deles ali, inclusive o alimento eles têm que comprar também, tá? Então, assim, vai ter que ser uma coisa bem, senão, assim, vai ter gente que vai sair zerada daí de dentro. Já vai sair, né? Se não for finalista, mas vai ter gente que pode sair, ficar zerado, estando ali dentro da casa ainda. Só que se não bastasse, teve B.O. de novo. Boninho teve que chamar atenção de novo. Por quê? O que que aconteceu? Então, vamos lá. O que que aconteceu, né? Tiago, ele foi a pessoa que foi chamada a atenção, assim, que entrou dentro da casa por conta do microfone. Ele entrou correndo e aí o microfone, ele abriu e caiu. Então ele já entrou nesse caos aí. Foi a primeira chamada de atenção do Boninho do dia e do reality. Beleza. E aí, já à noite, depois que tinha passado prova, eles já estavam vestidos, já estavam na casa do trampo e tudo mais, pela casa ficam os telefones em que o patrão vai fazer ligação pro pessoal do trampo, o pessoal do trampo fazer ali, cumprir as ordens dele. E aí teve um momento em que o Thiago estava brincando com o telefone. Ele pegou o telefone, que ainda nem está funcionando, porque essa dinâmica ainda não tinha começado até aquele momento, e começou a brincar com o telefone. Nisso que ele faz isso, mais uma vez o Boninho entra e chama a atenção e da vida. Aí ele fala: senhor, você já brincou com o microfone, agora você está brincando com o telefone, você será expulso. Ele lançou essa, tá? Será expulso. Aí nisso, ele já guarda o telefoninho, já sai andando. E nisso aí, gente, o Boninho já tava pé da vida, porque foi a milésima vez que ele já tava chamando a atenção da galera lá dentro da casa. E aí, depois disso, ele deu uma aquietada aí. Então, assim, ontem foi um show de. Não vou falar um show de horrores, porque acabou que serviu uma coisa ou outra ali. Mas a qualidade da câmera virou B.O. nas redes sociais. O começo, do início ao fim do ao vivo, foi meio caótico por conta da apresentação do Hassum e por conta daquela questão do tempo do programa. Teve gente reclamando da prova. Ai, foi muito simples, não sei o quê, então vocês vão tudo cagar. Porque quando é uma prova muito mirabolante, o povo fala. Se é um trem muito simples, o povo fala também, porque tava demorando pra sair o resultado, pra acontecer a dinâmica. O Boninho chamando a atenção de meio mundo de gente. Então, assim, foi um trem meio caótico, tá? Mas, assim, acredito que vai servir bastante essa galera aí, porque eu acho que, inclusive, o próprio Thiago vai ser um dos que vai tretar dentro da casa, tá? E é assim que a gente quer, né? É isso que a gente espera. Então, gente, esse foi o videozão aí de agora, tá? Ficou um vídeo meio longo aí, mas é só pra trazer tudo isso que aconteceu, porque como ontem eu não consegui fazer a live, acabou que ficou aí conteúdo acumulado. Mas, hoje, tem live aqui no canal, tá? Vai ser uma live mais tarde, por volta das 10, tá? Pra trazer o resumão do que vai acontecer aí durante todo o dia lá dentro da casa do patrão. Mais uma vez, então, peço pra vocês, deixa o like, se inscreve no canal, ativa a notificação do sininho, que é super, super importante. Estamos rumos a 1.000 inscritos no canal. Eu conto muito aí com a força e o apoio de vocês pra gente alcançar esse objetivo e eu mexer. Então, esse foi o vídeo agora. Um beijão e até o próximo vídeo.